Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Para essa aula de hoje eu trouxe um probleminha bem bacana da AuberMap, mas antes disso eu queria trazer uma discussão sobre esse conteúdo aí que vocês já estão vendo na tela, progressões geométricas. O que é que nós iremos estudar hoje mais precisamente? Duas coisinhas. Duas não, né? Três. Primeira delas, definição da progressão geométrica. Segundo, nós vamos ver como é que uma progressão geométrica se comporta, né, quando ela é crescente, decrescente, constante. E por último, né, o mais importante, o ápice dessa aula, nós iremos ver como calcular, como encontrar o termo geral de uma PG. Como assim, Daniel, encontrar o termo geral? Você tem uma PG, tendo uma PG, você conseguir encontrar qualquer termo dentro dela. Beleza? Assim, simples, rápido e fácil. E vamos lá. Então, para começar, eu queria falar exatamente o conceito. O que é uma progressão geométrica? Vocês sabem o que é uma progressão geométrica? E aí? Conta aí para mim. Uma progressão geométrica, minha gente, é nada mais nada menos do que o seguinte, ó. Você vai ter uma sequência de números, só que essa sequência de números, ela tem um comportamento predefinido por uma regrinha. Como assim? Eu tenho aqui a sequência 1, 3, 9, 27, 81, 81 e assim sucessivamente. Eu tenho uma sequência de números. Só que essa sequência de números, minha gente, ela não é uma sequência que eu coloquei aleatoriamente. Eu coloquei uma regrinha para ela. Qual é a regrinha? A partir do primeiro número, o próximo número é sempre o anterior vezes 3. Veja, para chegar nesse 3 aqui, eu fiz o quê? O primeiro multiplicado por 3. Para chegar aqui, 3 vezes 3. Para chegar aqui, 9 vezes 3. E para chegar aqui, 27 vezes 3. Então, a ideia, minha gente, da progressão geométrica é exatamente você ter uma sequência de números que se comportem por uma determinada regra. Só que essa regra, minha gente, ela sempre tem que ser desse formato assim, de um produto. Sempre de um número para o outro, ele vai ser multiplicado por algum número. Beleza? E aí acontece que essa regrinha, ela recebe um nome especial. Ela vai se chamar de razão da progressão. E a gente representa ele por quê, certo? Então, para essa progressão geométrica, a razão é igual a 3. Vamos dar só mais um exemplo que vocês possam entender novamente de progressão geométrica. Eu vou pegar aqui 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Ok, ponto. Por que isso é uma progressão geométrica? Porque de um número para o outro está sempre sendo multiplicado duas unidades. Então a progressão geométrica está associada sempre a essa ideia de multiplicação. De um termo para o outro sempre vai sendo multiplicado por algum número. E aí, né, novamente, essa regrinha, né, esse 2 aqui que está sendo multiplicado, a gente chama ele de razão da progressão. Nós chamamos isso aí de Q, e esse Q equivale a 2. E aí você pode perguntar, olhar assim para mim e dizer, Daniel, mas você fez as progressões, você já sabia qual era a razão. Como é que eu posso achar essa razão facilmente? É simples. Veja, basta eu dividir um termo do seu anterior. No caso aqui, por exemplo, para essa progressão aqui, basta eu dividir 9 para 3. Então, a razão, basta eu dividir 9 para 3. E aí eu vou obter 3. Ou ainda, 81 dividido para 27. E aí eu vou obter 3 também. Para essa segunda aqui, né? Eu posso fazer que a razão é igual a 16 dividido para 8, por exemplo, né? Com o seu anterior, vai dar 2. E assim, minha gente, sucessivamente. Por isso que a gente representa ele como um Q. Q de quociente lá do inglês, que eu não sei falar, né? Por isso que a gente utiliza o Q. Beleza, minha gente? Entendido até aí? E aí a gente pode representar, né? Porque a gente vai precisar dessas coisinhas mais à frente. Cada termo desse daqui, da progressão, de uma forma genérica, com a letrinha. De que forma? Por exemplo, esse 1, ele é o primeiro termo da nossa progressão. Mas a gente pode representar ele assim, ó, como sendo a índice 1, que é o primeiro termo. Esse 3,
o A índice 2, que é o segundo termo. Esse 9, que é o terceiro termo, é o A índice 3, que é o terceiro termo. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, se eu quero representar genericamente a minha razão, eu posso representar ela como sendo um termo, né, de ordem n, dividido para um termo anterior, de ordem n menos 1. Como assim, Daniel? Por exemplo, aqui eu quis achar a minha razão. Como é que eu fiz? Eu peguei o termo de ordem 3, que é o A índice 3, e dividi pelo termo de ordem 2. Veja, uma unidadezinha a menos, que é o que está dito aqui. Então, A3 dividido para A2. Então, de forma genérica, a gente consegue a razão nesse formato aí. Então, em resumo, minha gente, uma progressão geométrica é isso. Novamente, anota aí no caderninho de vocês. Uma sequência, né? Que a partir do primeiro termo, né? A gente vai obtendo os próximos termos sempre multiplicando por uma constante. E essa constante nós chamamos ela de razão. Em resumo, é isso daí. Anota aí no caderninho, beleza? Para a gente seguir, vamos agora ver como é que a gente pode classificar uma progressão geométrica, né? Quando é que ela é crescente, quando ela é decrescente, quando ela é constante, quando ela é oscilante, que às vezes ela oscila, não é? Vamos dar esses exemplos agora para você. E aí, para a gente entender, por exemplo, Daniel, o que é uma progressão geométrica crescente? É quando os números vão aumentando, né? Crescendo, os números vão crescendo. E para isso nós temos dois casos para a gente estudar, não é? Peraí que eu fiz besteira. Nós temos dois casos para a gente estudar. O primeiro deles, minha gente, é quando você tem o primeiro termo positivo e a razão também positiva, não é? Então ela é crescente se essas coisas acontecerem. Você tiver o primeiro termo positivo e também a razão positiva. Como exemplo aqui eu trago o seguinte. Como exemplo, eu vou trazer aqui o seguinte PG. 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Perceba, ó, o primeiro termo, ele é positivo, que é o 4. E veja que a razão é igual a quanto? Olha aí, rapidão. Razão é igual a 2, não é? Para essa PG aqui, razão igual a 2. Então, obedece isso daqui. Então, primeiro termo positivo, razão positiva. Então, veja, realmente, a PG ela está crescendo. Veja que os algarismos, eles estão, né, os números, eles estão crescendo. Então, sim, nós temos uma PG crescente. Um outro caso, né, que a PG vai ser crescente, é quando nós temos o primeiro termo agora negativo e a razão sendo um número entre 0 e 1. Como assim? Vamos dar mais um exemplo. O exemplo que eu trago aqui para vocês é o seguinte. Menos 4, menos 2, menos 1, menos 1/2 e assim segue sucessivamente. Veja, eu tenho o primeiro termo que é o menos 4 negativo e a razão, quanto é que ela é? Basta eu fazer aqui, ó, menos 2 dividido para menos 4. Se você fizer essa divisão, você vai obter a razão igual a 1/2. Ou posso fazer menos 1 sobre menos 2, que fica bem mais fácil de visualizar 1/2. E veja, esse 1/2 é um valor que está aqui dentro. Por quê? 1/2 equivale a 0,5. E veja mais ainda, a nossa PG ela está crescendo também os valores. Né? Daniel, mas os números estão decrescendo. Mas perceba, nós estamos trabalhando dentro do universo negativo. Os números eles estão se aproximando de zero. E quanto mais próximo de zero, maiores serão os valores. Então veja que realmente a sua PG está crescendo. Então quando é que uma PG é crescente? Tome nota. Quando o primeiro termo e a razão são positivos ou quando você tem o primeiro termo negativo e a razão sendo um número entre 0 e 1. Primeiro caso. Quando é que uma PG, minha gente, ela é decrescente? Exatamente, decrescente. Eita, escrevi tudo errado. Decrescente. Escrevi tudo errado. Quando é que uma PG é decrescente? Novamente, nós vamos ter dois casos a se estudar. O primeiro, se o primeiro termo for positivo, a razão ela tem que ser um número entre 0 e 1. Exemplo, vamos lá, vamos citar um exemplozinho aqui. Um exemplo que eu trago é
8, 4, 2 e 1 de reticência. Veja, a nossa PG está decrescendo? Está, não é, minha gente? E veja, ela obedece às ideias aqui. Uma razão maior que... Desculpa. O primeiro termo maior que zero e a razão, ela é igual a quanto? A razão ela é igual a 1 meio novamente. Basta você fazer aqui, ó, 1 sobre 2. 1 meio. Também 1 sobre 2. E você vê que a PG ela está decrescendo. O segundo caso, para ela ser decrescente, é quando o primeiro termo é negativo, mas a razão ela tem que ser positiva. Exemplo que eu trago aqui para vocês. Nós temos aqui menos 1, menos 3, menos 9 e menos 27. Tá. Veja, é obedecido às condições. Primeiro termo negativo, razão positiva. Veja, o primeiro termo realmente é negativo. E quanto é a razão? Basta a gente fazer, por exemplo, menos 3 dividido para menos 1, que nós iremos encontrar facilmente a razão igual a 3. E veja que realmente ela está decrescendo. Né? Por quê? Porque os números estão se distanciando do zero. Então, consequentemente, os valores aqui eles estão diminuindo. Então, as condições para ela ser crescente são essas e para serem decrescentes são essas de cá. Próxima condição, minha gente, ela ser constante. Ah, isso é mais fácil. Quando é que ela é constante? É quando o seu valor ela permanece inalterado. Vou dar aqui um exemplo de uma PG constante. Um exemplo é exatamente 8, 8, 8 reticências. Isso é uma PG. Por quê? De um termo para o outro, minha gente, está sendo multiplicado uma unidade. Sempre. Então, uma PG é constante, né? Sempre que os termos forem iguais. Então, sempre que os termos forem iguais, ou ainda a razão for igual a 1, você vai ter uma PG constante. E por último, né, nós temos a ideia de PG oscilante. Como assim, Daniel? PG oscilante. É aquela PG, minha gente, onde ela vai ficar alternando, né? Vai aumentando, diminuindo, né? Indo para o número positivo, número negativo, assim sucessivamente. Não é? Então, para que isso aconteça, primeiro de tudo, você vai ter que ter o primeiro termo diferente de zero. Então, o primeiro termo tanto faz ser positivo quanto negativo. Já a razão, né? Se você for ver até aqui, ó, a razão nunca foi negativa, né? Até aqui mesmo a razão nunca foi negativa. Mas para esse caso ela tem que ser negativa. Então, quando você tem essas duas condições sendo obedecidas, você vai ter uma PG oscilante. Por exemplo, eu vou pegar aqui um primeiro termo igual a 5. E para essa minha PG, eu vou estar utilizando como razão o menos 5. Menos 5 não, menos 4, para ficar melhor da gente trabalhar. O menos 4. Então, veja, quem seria o próximo termo da nossa PG? 5 vezes menos 4, vai dar menos 20. O próximo, menos 20 vezes menos 4, vai dar quanto? 80. O próximo, 80 vezes menos 4, menos 320. E assim ele segue sucessivamente. Veja que ela ocorre essa oscilação. Está no 5, vem para o menos 20. Depois, 80, vem para o menos 320. Então, ele tem essa oscilação. Então, essas, minha gente, são as condições, né? Então, PG crescente, decrescente, constante e oscilante. E, por fim, como eu falei, o ápice da nossa aula, não é? Veja que as PGs aqui, elas estão seguindo infinitamente, não é? Todas aqui que eu trouxe aqui, elas estão seguindo infinitamente. Obviamente, você pode ter PG finitas ali sem nenhum problema, né? Com um número limitado de termos. Mas, e aí vem o seguinte questionamento. Ah, Daniel, eu quero o 30º termo dessa minha PG aqui. Eu vou ter que fazer um por um, menos 320 vezes menos 4. Vou achar o próximo. Depois o próximo vezes menos 4 até chegar no 30º, ter esse trabalhão todo? Claro que não, né, minha gente? Então, sempre que eu quero um termo geral de uma PG, basta eu utilizar o seguinte, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, termo geral. Anotem aí, para vocês não esquecerem. Termo geral. Quem é? Basta você fazer o termo que você quer, de uma posição qualquer. Por exemplo, eu quero o termo da posição 30. Então, o N vai ser 30. Então, vai ser
igual a primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. Né? Lembrando, se a posição for 30, o n é 30. Esse A1 relativo ao primeiro termo e o Q relativo à razão. Veja que essa fórmula ela é muito limitada, porque ela sempre vai estar dependendo do primeiro termo. E muitas vezes no APG a gente nem tem o primeiro termo. Às vezes a gente tem o segundo, o quarto, o quinto, não é? Então, para a gente estender essa fórmula, eu poderia usar assim, ó, um termo de posição qualquer é igual a um outro termo de posição qualquer, que eu chamei de y, vezes q elevado a n menos y. Então, por exemplo, eu posso, utilizando isso aqui, dizer que o A10 é igual ao A5 vezes a razão elevada a quanto? 10 menos 5, que é 5. Então, aí eu consigo ter um maior limite de possibilidades, beleza? Vamos para o nosso probleminha para a gente exercitar exatamente essa ideia do termo geral. Tomem nota para vocês não esquecerem. E aí o probleminha ele vem trazer aqui, ó, duas progressões geométricas e ele fala que as duas progressões elas têm a mesma razão. Então, se uma, por exemplo, vale 10, a outra também vai valer, que é a mesma razão. E é interessante que ele fala, ó, que o primeiro termo dessa progressão aqui é igual a 27 e o primeiro termo dessa outra progressão aqui é igual a 99. E ele ainda fala, ó, que o A15 é igual ao B11, e ele quer exatamente o A9. Então eu vou trabalhar, minha gente, primeiramente com essas informações aqui que ele traz, né, que o A15 é igual ao B11. E segundo o termo geral que a gente estudou aqui anteriormente, eu posso dizer, por exemplo, para a primeira progressão, que o A15 é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a 15 menos 1, 14. E aí eu vou ter que o A15 é igual, quem é o primeiro termo no A1? É 27, vezes a razão que eu não sei, elevado a 14. Ponto. Vamos guardar essa informação que talvez a gente vá precisar posteriormente. Depois, o B11, seguindo o mesmo raciocínio, é igual ao B1 vezes a razão elevado a 10. Por quê? 11 menos 1 dá igual a 10. Ponto. E aí você vai ter que o B1 vale 99. Então você vai ter que o B11 é igual a 99 vezes o Q elevado a 10. E aí como ele traz no problema? Esse A15 é igual ao B11. Então eu posso dizer que essas duas informações elas são iguais. Então eu posso dizer que 27 vezes Q elevado a 14 ele é igual a 99 vezes Q elevado a 10. Tranquilo? E agora preste atenção no que eu vou fazer para vocês não se perderem. Esse Qzinho aqui ele está multiplicando. Então eu vou passar para o primeiro membro dividindo. E esse 27 também está multiplicando, vem para o segundo membro também dividindo. Então nós ficaremos com algo assim do tipo, minha gente. Ó, Q elevado a 14 dividido por Q elevado a 10, certo? E no segundo membro, 99 dividido por 27. E aí, minha gente, a gente vai ter o que agora? Ó? Trabalhar com divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 14 menos 10 dá igual a 4. E aqui eu vou ter, ó, tem uma fração. Posso simplificar ela. Então, eu posso dividir toda essa fração aqui por 9. Então, dividindo tudo por 9, eu vou sobrar o quê? Ó? Em cima vai ficar 99 dividido para 9, 11. 27 para 9, 3. Então, eu cheguei nessa informação. Q elevado a 4 igual a 11 elevado a 11 sobre 3. Será que ela vai ajudar a gente de alguma forma? Não sei. Mas veja, o que ele pede no problema? O valor de A9. E aí, o A9, a gente sabe que, pelo termo geral da PG, o A9 ele é igual ao primeiro termo, não é? Ao primeiro termo, vezes Q elevado a 8, né? Porque é 9 menos 1, 8. E aí, minha gente, vem um pequeno pulo do gato.
Que aí nós precisamos de um conceitozinho lá de potência. Que é exatamente o quê? Nessa expressão aqui, eu posso elevar ela toda ao quadrado. E vocês vão entender porque eu estou fazendo isso. Por quê? Ó? Quando eu elevo ao quadrado aqui, aqui nós multiplicamos. Então, eu vou ficar com Q elevado a 4 vezes 2, 8. E aqui eu vou ter 11 ao quadrado, 121. 3 ao quadrado, 9. Por que eu fiz isso? Olha aqui, ó, o Q elevado a 8. Então, já vou poder substituir essa informação aqui para conseguir exatamente o primeiro termo. Né? Para conseguir, desculpa, o nono termo. Né? Então, posso dizer que o nono termo da PG lá, que é o que ele quer, é exatamente o primeiro, que é igual a 27, vezes 121 sobre 9. E aí, perceba uma coisa, minha gente. O A9, eu posso dizer que é o quê? Ó? 27 dividido para 9, 3. 3 vezes 121, 163. E conseguimos o objetivo que o probleminha nos pedia. Tranquilo, minha gente? E aí, entendeu? Gostou desse vídeo? Então peço que você deixe o seu like. E se você quer continuar aprendendo matemática assim, ó, de um jeitinho simples e descomplicado, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E não se esqueça de seguir nossas redes sociais para receber dicas de matemática toda semana. A gente se vê na próxima aula. Valeu, galera!